Boa tarde a todos, então. É com imensa satisfação que eu participo aqui dessa conferência dessa tarde, que é também um encerramento das atividades do professor Saul Antônio Gomes aqui no PPGH. E já havia lhe dito anteriormente, mas reafirmo que é uma enorme satisfação poder tê-lo novamente aqui conosco, na nossa universidade, no nosso programa de pós-graduação. O professor Saul já esteve aqui como professor visitante há uns 4 anos atrás, eu acho, né? 4 anos. Há 4 anos atrás. Professor visitante do nosso programa, na ocasião com o apoio do CNPq. E para nós é de extrema importância o curso de paleografia que você ministrou na semana passada, pois nós temos um número bastante considerável de mestrandos e doutorandos que se aventuram pela história medieval e moderna, e sem dúvida nenhuma esse conhecimento, digamos assim, técnico, ele é auxiliar, né, como se dizia, ele é fundamental para a formação dos nossos discentes. Então é com extrema satisfação que a gente espera que você saia daqui novamente satisfeito e retorne futuramente para mais uma rodada desse curso que para nós é de extrema importância. O professor Saul dispensa a apresentação, ele já é um habitué aqui da nossa universidade, e eu vou passar a palavra imediatamente para ele, lembrando que o título da sua conferência é Arquivos e Fontes da História Portuguesa, séculos XIII a XVII, lembrando que essa é uma atividade feita em conjunta com o Sapiência, o laboratório que a professora Armênia Maria de Souza e um conjunto bastante considerável de discentes anima aqui na nossa universidade. Então, parabenizar também a professora Armênia por mais essa iniciativa, que é, como nós sabemos, de fundamental importância, sobretudo a partir de agora, desde o ano passado, em que nós temos um convênio, um acordo de cooperação com a Universidade de Coimbra. Professor Saul, eu passo a palavra então ao senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, boa tarde a todos. Quero, antes de mais, agradecer o amável convite para estar convosco, o professor Marlon, o professor Armênia de Souza, todos os colegas da UFG e de outras universidades, aos meus queridíssimos alunos, e partilhar convosco nesta proposta que me foi feita algumas reflexões sobre a importância do arquivo e da fonte documental na vida do historiador, numa linha, aliás, de alguma tradição que também tem os seus autores aqui na UFG, nomeadamente o professor Marlon, que tem trabalhado, ou pelo menos publicou sobre as questões da sociologia da memória e da importância do arquivo, nomeadamente o arquivo contemporâneo. Mas esta questão do arquivo não é apenas uma questão contemporânea, porque os arquivos são constantemente uma questão política contemporânea nas mais diversas épocas, seja na antiguidade pré-clássica, para os assírios e os babilónios e os hititas e os povos das civilizações pré-clássicas, seja no Egito, seja em Roma, seja depois ao longo da Idade Média. O arquivo é constantemente um objeto de proteção, de instrumentalização também ao serviço da administração pública, ao serviço da organização dos poderes. O arquivo é também um objeto, naturalmente, que tem uma componente de investimento ideológico e é um objeto de manuseamento também para o prestígio do exercício do poder por parte dos reis ou por parte das dinastias ou dos reinos em que se integram, para além de que não há exercício do político, não há exercício do económico sem a compreensão da necessidade do armazenamento da informação e do poder que essa informação dá, desde que esteja funcional e desde que esteja organizada e disponível para ser instrumentalizada e utilizada, não é? Por outro lado, o ser humano é uma personalidade de identidades, e a identidade é um campo de memória, é um campo de organização de memória entre o mais antigo, o mais recente, enfim,
Nós somos arquivos das nossas experiências vivenciais, somos seres memoriais. Toda a aprendizagem comunicacional assenta no conhecimento e no domínio do código linguístico, do código do exercício do pensamento, do código da produção e do reconhecimento das formas intercomunicacionais, intracomunitárias e também, necessariamente, assenta na memória o exercício da comunicação com o exterior, com outras linguagens, com outras distâncias, com outras fronteiras, não é? Isto vem ao encontro daquilo que é uma lição clássica de um autor que vocês, particularmente os mais jovens, gostam muito de ler e se reler, que é um artigo do Jacques Le Goff, justamente sobre monumento-documento, que é um artigo de iniciação à historiografia, e vem ao encontro, de facto, desta ideia de que toda a estrutura humana do pensamento e da lógica e do conhecimento é uma estrutura memorial. Não é? Documento, como encontram muito bem explicado e, diria, do ponto de vista do exercício da retórica, muito explanado por parte do Jacques Le Goff, é aquilo que vem da raiz de duas línguas, uma materna, que é o indo-europeu, não é? Que é a segunda parte da palavra documento, mento, que se associa semanticamente a mente, a mens, a memória, não é? E esta é efetivamente dissociável ainda em três letras: ens, entidade, ens, identidade, mentalidade, mente. Tudo isso está nessa ecúmena, nessa célula genética do pensamento e da memória do pensar. E o verbo latino docere, que significa, como sabem, docência, ensinar. Portanto, o documento é aquilo que nos ensina a mente, aquilo que nos conduz à memória e à essência, ao Big Bang da mente e da memória no indivíduo e na civilização. Não é? E este vocábulo, e se trabalhamos Idade Média ou se trabalhamos história moderna ou contemporânea, é muito importante estar atento aos vocábulos e aos valores semânticos, à lexicologia, ao vocabulário, de facto à semântica do conceito utilizar. Isto é um bocadinho uma prática de escolaridade que já os antigos faziam, que está muito plasmada, por exemplo, no método medieval de um Isidoro de Sevilha, não é? A organização do saber pelas etimologias, não é? Pelo sentido originante do léxico da palavra, da palavra criadora, não é? E por isso toda a estrutura da enciclopédia do saber entre a herança clássica e a construção do saber medieval que se plasma nas etimologias é, de facto, recorre a uma metodologia memorial que é a da dissecação etimológica da palavra e do verbo, não é? E essa é sempre a primeira definição para o entendimento dos significados dos discursos, não é? E esta palavra tem uma complementaridade com uma outra que é também muito importante do ponto de vista da história e que é a escrita monumental da história, não é? E aqui temos o mesmo encontro, o mesmo ponto de partida, porque monumento tem uma vez mais, utiliza uma vez mais essa referenciação à mente, ao ens essencial, ao ser. De facto, é para aí que evolui o significado contemporâneo desse ens criador, desse ens inicial, desse lugar escondido na mente, mas que é o lugar de origem, o lugar de projeção, o lugar genesíaco do pensamento, e que vai levar o Platão, talvez com alguma razão, a dizer que conhecer é, de facto, um exercício de recordação a partir do momento em que se começa a cartografar e a mapear aquilo que está dentro dessa
desse ente cognoscente, não é? Monumento é, portanto, essa bipolaridade entre, uma vez mais, a mãe civilizacional do Ocidente, que é a indo-europeia, como sabem, e essa paternidade de alguns usos e de algumas atualizações que o latim, o Lácio nos deixa, e que neste caso tem como radical o verbo trazer, o verbo monere, que significa justamente trazer à memória, trazer à mente. Monumento e documento são, portanto, palavras distintas, mas filhas, gêmeas, de uma mesma realidade e de escritas diferenciadas, porque a escrita monumental é arquitetónica, é escultórica, é poética, é estética, de uma forma geral. A escrita não monumental, a escrita em abecedário, em alfabeto, ela também é estética, naturalmente, é literária, é também criativa, distinguem-se naturalmente pelas diferenças de suporte, mas não necessariamente pelas eficácias dos discursos, não é? Muitas coisas que se não dizem no verbo escrito, em papiro, ou em pergaminho, ou em papel, dizem-se, de facto, na construção monumental, no aparato comemorativo e monumental. Estes dois campos são como a lua e o sol, como a noite e o dia, na construção do objeto histórico, em que o historiador tem de divagar entre o arquivo escrito e o arquivo monumental, não é? E muitas vezes isto é importante para a Idade Média, como é importante para todas as outras épocas históricas, embora eu me centre mais na Idade Média. Muitas vezes nós temos o silêncio da informação documental para determinadas questões e para determinadas realidades, não é? O arquivo foi destruído, o arquivo está morto, não é? Mas existem as manifestações materiais, as consequências, as evidências materiais desse fenómeno, desse acontecimento, e nós temos de lidar com com o que resta, e muitas vezes temos de saber ler a história da arte, ou temos de saber ler a arqueologia para, de facto, entendermos e compreendermos aquilo que foi o significado da vida no passado. Desde muito cedo que há arquivos na humanidade, não é? Aliás, o Jacques Coudie, que é um historiador antropólogo também vosso conhecido e muito fecundo, aliás, na construção do imaginário questionador da história por parte do historiador, diz que, no fundo, e há fundamentos, a história a escrita, é essencialmente uma resposta a uma realidade económica. E a escrita nasce de um exercício da contabilidade e, portanto, este centrar da escrita no exercício do económico e de uma escrita para permitir o funcionamento das estruturas económicas de uma civilização ou de uma comunidade histórica é efetivamente relevante, não é? A escrita foi inventada para o exercício da memória do contável, daquilo que é a riqueza acumulada nos armazéns dos templos, ou do palácio, ou nos celeiros, ou nas adegas, ou naturalmente nos currais do gado, ou enfim, onde seja, onde há valor, onde há riqueza, essa riqueza tem que ser mensurável, tem que ser naturalmente registada e tem que prevalecer aquilo que está escrito sobre aquilo que não é a palavra escrita, não é? Ou aquilo que não é o símbolo escrito. E esta questão, de facto, é transversal e é intemporal, porque, em última análise, de facto, a necessidade de controlar os tecidos económicos e a necessidade de recolher os impostos, de obrigar ao pagamento dos impostos e dos tributos, é isso que obriga à existência
de uma forma muito organizada e muito eficiente da memória pela escrita e do arquivo do documento escrito. Um aspecto também interessante nestas questões historiográficas sobre a arquivística e sobre o documento, que aliás estão neste momento, pelo menos em Portugal, estão bastante em redescoberta e estão a ocupar um lugar central no exercício do historiográfico, seja o medieval, seja o de outras áreas, nomeadamente pela descoberta, ou melhor, pelo reencontro de arquivos perdidos durante muito tempo, que são os arquivos das famílias de nobreza, e que em Portugal durante muitos anos não se sabia que existiam, e não se sabia que existiam por razões, naturalmente, de história contemporânea, de preservação do património dessas famílias, da ausência de interesse por parte dessas famílias, desses descendentes de antigas linhagens nobiliárquicas, do desinteresse que tinham em que isso fosse do conhecimento público, do mau relacionamento histórico, tradicional e estrutural entre o Estado português e a propriedade privada, que em diversos momentos da nossa história o Estado, de facto, nacionalizou bens particulares e fê-lo de forma muito violenta, nomeadamente, e é apenas um exemplo, em 1834, em que o triunfo dos liberais em Portugal leva à expulsão e à nacionalização da propriedade da Igreja, particularmente a monástica, das ordens militares, o que significa quase 2/3 das terras de Portugal. É de facto impressionante também a acumulação de riqueza por parte da Igreja a que se chega no princípio, ou melhor, no final do antigo regime português, não é? E o segundo momento é em 1910, 1911, com o fim da monarquia, em que o exercício da violência se faz, sobretudo, contra o clericalismo, ou melhor, numa perspectiva anticlericalista, e que, uma vez mais, leva à apropriação por parte do Estado, desta vez já não tanto patrimónios económicos, porque a Igreja já não os tinha, mas essencialmente patrimónios culturais, patrimónios arquivísticos, patrimónios liberários, de bibliotecas, dos edifícios que voltam ao Estado e que são usados agora para fins estritamente laicos e não mais religiosos. E, portanto, isto cria um clima de desconfiança nestas relações entre estes segmentos sociais das antigas nobrezas, que, aliás, a República em Portugal, em 1910, com a legislação da separação do Estado e da Igreja em 1911, vai abolir definitivamente os títulos, os graus, os privilégios, tudo isso desaparece, naturalmente, desaparece à luz da lei, desaparece à luz do reconhecimento dos direitos de propriedade da República Portuguesa. Pela primeira vez, aliás, na história de Portugal, nós temos duas entidades distintas, o que não se verificava na monarquia, que a monarquia é a monarquia de um reino que é Portugal. A República é a República Portuguesa de um país que é Portugal. É um regime República Portuguesa. É assim que, aliás, Portugal se afirma no seio da comunidade internacional, não sei no Brasil se também é a República do Brasil. Em Portugal, até ao fim da monarquia, era o Reino de Portugal, era Portugal, os seus reis. A partir da monarquia, Portugal é uma questão, a República Portuguesa é o Estado português na sua visibilidade internacional, na sua orgânica, nas suas relações com os cidadãos do país e, portanto, estamos perante um texto e perante um modelo diferenciado. E estas desconfianças entre a Igreja e o Estado, que tiveram momentos muito dolorosos e de perda memorial, de perda patrimonial. Aliás, deixem-me dizer, já no século XVIII isto se tinha verificado com a questão da laicização do Estado, a questão pombalina, a extinção da Ordem da Companhia de Jesus, a questão da progressiva domesticação pelo Estado, pelo poder político, pelo poder régio, protagonizado sobretudo pelo Marquês de Pombal, não é? por esse homem, por esse cônsul do poder na monarquia portuguesa, do iluminismo, que efetivamente abate
significativamente núcleos duros do processo da afirmação da Igreja, em particular a Companhia de Jesus, não é? Os resultados são conhecidos de todos nós, não foi só em Portugal, mas a apropriação do Estado e a asfixia por parte do Estado absoluto, iluminado português, leva, de facto, à retirada a estas ordens que são pilares do catolicismo tradicional, moderno, em Portugal, dos seus arquivos, das suas bibliotecas, a proibição da sua comunicação pública, de pregarem, de ensinarem, todo um conjunto, de facto, já de práticas que são claramente de apropriação e diria, censórias, que, aliás, se formos ao século XVI, uma vez mais, reencontramos na instituição por parte do rei de Portugal da Real Mesa Censória, cerca de 1540, sensivelmente, em que, efetivamente, tudo o que se pensa, tudo o que se publica, tudo o que se ensina no Reino de Portugal tem de estar previamente sujeito à censura e à autorização, seja da coroa, seja, mas essa é mais tradicional, dos bispos, e, para além dos bispos, também, a partir de 1536, em Portugal, do Tribunal do Santo Ofício, sem cujas autorizações não é possível publicar, e é perigoso escrever e pensar em Portugal sem o respeito por esta estrutura e por esta rede. Bom, isto leva-nos, de facto, a que haja perdas de arquivo, que são naturalmente políticas, são provocadas, ou apropriações de arquivos de outras ordens que são manipuladas e integradas no silêncio dos arquivos régios ou dos arquivos do Estado, não é? Por exemplo, em 1821, quando de facto é extinta a Inquisição em Portugal, o arquivo da Inquisição é transferido e é apropriado para o Arquivo Nacional da Torre do Tombo, onde vai permanecer durante quase 200 anos, muito pouco manuseado, muito pouco utilizado e só redescoberto, aliás, por uma elite, por uma inteligência liberal dos finais do século XIX, que começa, de facto, a mexer nesse arquivo e a publicar os escândalos, particularmente as censuras aos grandes intelectuais, aos autores, aos escritores. Enfim, se começa a conhecer, de facto, o impacto dos segredos da Inquisição portuguesa a partir desta procura, não por conservadores, historiadores conservadores, mas por historiadores, alguns deles monárquicos, aliás, e que vão ser e vão estar em 1910 no protagonismo da República Portuguesa. Um deles, e um dos mais importantes historiadores portugueses finais do século XIX, é o Anselmo Bramo Campo Freire, que é visconde, ou tem o título da nobreza, e que vai ser o primeiro presidente da Câmara Municipal de Lisboa, em 1910-11, e, portanto, é um monárquico num posto republicano. Não é caso único, aliás, mas são, todavia, exceções. Mas isto para vos dizer que, de facto, há este trilho de tensão entre Estado, arquivos privados, arquivos da Igreja, mas também os arquivos destas famílias que em 1910 perdem qualquer direito social de privilégio e que durante o Estado Novo, 1928, 1974, não são propriamente muito protegidas, nada protegidas, aliás, por parte do Estado fascista português, e depois também com a Revolução Democrática de 1974, estas famílias temem, uma vez mais, pela integridade dos seus direitos, dos seus patrimónios, dos seus arquivos e, portanto, tudo isto explica um bocadinho a defesa pelo silêncio e pelo desconhecimento da existência, e tudo isso nos leva a que nos últimos 10 anos em Portugal, de facto, tem sido feito um esforço de centralizar, de dar centralidade ao estudo do arquivo e ao estudo dos arquivos, nomeadamente privados, em Portugal, e à descoberta desta imensa fonte de informação destes homens. A dizer-vos que um dos grandes arquivos do Brasil colonial está na Casa de Mateus, em Vila Real, lá atrás dos montes, não é? Do Morgado de Mateus, que foi governador da Bahia, não
quero agora cometer, no século XVIII, e que levou com ele para Portugal o arquivo da administração que ele fez aqui no Brasil, não é? E como ele, outras famílias de nobres portugueses, brasileiros, no sentido em que aqui estiveram a administrar em ato administrativo, ou em ato governativo, ou militar, e que, de facto, alguns levam para Portugal arquivo para também se protegerem, no sentido de, perante a imprevidência do amanhã e da possibilidade de caírem em desgraça, ou a possibilidade de virem a ser vítimas de intrigas, se defenderem. E, por isso, a necessidade que estes fidalgos, alguns destes fidalgos, muito previdentemente, de levarem os arquivos para as suas casas e de os fecharem nas arcas 3, 5, 7 chaves para justamente se defenderem. Ora bem, de facto, o arquivo dá-vos também muito rapidamente, 5 minutos apenas, de um exercício de alguma informação histórica sobre o Reino de Portugal. O Reino de Portugal é um reino atlântico que fica, esta carta do século XIV mostra-o aqui, com a bandeira. É um reino essencialmente atlântico e que esta condicionante geográfica foi a porta de afirmação que o reino encontrou para a construção do império. Não é? Se Portugal fosse um reino do interior da Península Ibérica, ou se fosse um reino do interior da Europa, naturalmente que a sua história teria sido muito outra, e esta condição atlântica na economia deste território, esta condição atlântica nas relações internacionais de Portugal com o norte da Europa, particularmente com a Inglaterra, com a Flandres, ou com alguns outros reinos e estados do norte da Europa, deu-lhe um facies histórico preciso que o distingue de Castela, que o distingue de outros reinos ibéricos e que lhe vai estruturar toda a sua história económica e, a partir dessa história económica, a sua história política, a sua história social e também cultural. O primeiro rei de Portugal é Afonso Henriques. Teve um reinado de quase 50 anos. A sua afirmação como rei data de 1128, numa luta intestina dentro da família real leonesa, entre o Afonso e os condes portucalenses e a rainha, nomeadamente Teresa, com as suas ligações à Galiza. Afonso Henriques é filho de um cavaleiro francês que se matrimoniou com a filha de Afonso VI de Leão, e ele tem uma atitude que é, inicialmente, de dar voz a uma nobreza descontente, essencialmente do norte de Portugal, da Galiza, em torno, sobretudo, do Minho, do Rio Douro, portanto, naquilo que é um pouco o condado portucalense, não é? Uma nobreza descontente, uma nobreza que não se revê e que não se vê privilegiada ou muito incentivada pela corte leonesa, que entra em confronto com grupos paritários galegos e que desce para um centro urbano importante no território português, que é Coimbra, que é uma cidade muito poliglota, tinha sido durante alguns séculos muçulmana, era uma cidade com uma comunidade ativa, por exemplo, hebraica, sobretudo negociantes de vinhos e de produtos agrários. É uma cidade poliglota, onde se fala o galego ao português, mas também se ouve falar o árabe, o lusitano ao árabe, enfim, há um caldo de culturas, mas é sobretudo uma cidade, a única cidade, aliás, no território português, na medida em que outras cidades episcopais, como Braga, ou Porto, Lamego ou Viseu, são burgos episcopais de pequena dimensão urbana e de uma força comercial muito frágil, muito frágil. Só mais tarde
é que Porto vai ser uma cidade em crescendo e comercial, e dizer-vos que Lisboa ainda não é do território pré-português, Lisboa é muçulmana, as cidades do Sul efetivamente são muçulmanas, e Afonso Henriques, ao deslocar-se para Coimbra, vai modificar de facto os destinos históricos do país. Uma das memórias que encontramos para se compreender um pouco o que está na gênese desta manifestação, desta construção de uma identidade dinástica diferenciada em relação a Leão. Por exemplo, encontra-se nos documentos que são essencialmente selos ou representações escultóricas de antigos brasões. Não temos documentos escritos, mas temos documentos iconográficos. Nós sabemos que esta é a primeira bandeira e o primeiro escudo real português. Há uma cruz em escudetos azuis, carregados de besantes brancos. Os historiadores pensam que esta memória desta iconografia heráldica, que se caracteriza pelo seu geometrismo, ao contrário de Leão e Castela, que têm uma figuração de castelos e de leões nas suas representações, a simbólica áulica, a simbólica da primeira dinastia portuguesa, não é figurativa, é, como vocês veem, essencialmente heráldica ou geométrica, mas pensa-se que, pelas suas cores, a dominante azul, e por estas representações brancas daquilo que se chama heráldica aos besantes, nós estamos perante uma gramática heráldica essencialmente carolíngia ou franca, que se compreende pelas raízes paternas do rei de Portugal, da necessidade de se diferenciar dos reinos, do reino vizinho, e esta outra questão muito interessante na nossa monarquia, que é a da invisibilidade, de preferência por discursos simbólicos agregadores. A bandeira é muito importante no exército do rei, e não só no exército do rei, porque o escudo real é de facto é gregário, é agregador de dependências e de vassalidades, e que de facto estamos aqui perante uma gramática que é ancestralmente carolíngia, mais por via, portanto, francesa do que por via hispânica, que a terá também, como veremos. O outro aspecto importante que os reis de Portugal usam, de acordo, aliás, com as tradições hispânicas, é afirmar a sua soberania pelo monopólio do exercício da violência e, por exemplo, do direito à construção dos castelos. Só os reis de Portugal podem construir ou autorizar a construção de fortificações. Nenhum nobre, nenhum membro do clero pode levantar um castelo ou uma torre fortificada sem autorização do rei. E dizer-vos que o levantamento de um castelo é um ato de soberania. É um ato de apropriação de um espaço, de um território, e é, efetivamente, um ato de soberania que só aos soberanos é dado e que, se for consumado fora desse circuito, é entendido como um ato de ameaça e de provocação ao poder do rei. Este é o Castelo de Guimarães, uma cidade mítica, na medida em que estes arquivos de que vos falo não são apenas arquivos de monumentalidade, nem apenas arquivos de pergaminhos e de documentos escritos, mas são também arquivos de memória social, são arquivos de oralidades que sobrevivem na literatura oral popular, que sobrevivem nos mitos, nas lendas, nas histórias, que alguns cronistas recolheram já nos séculos XVI e XVII, coisas muito antigas, no cancioneiro, fragmentos que são inseridos nos livros de linhagens. Bom, e aí encontramos este outro arquivo importante nas sociedades medievais e nas sociedades antigas, que é a memória apenas, a memória social, o que, aliás, também não é um exclusivo da Idade Média, nem das épocas antigas, porque o papel da memória no século XX e o papel da memória no século XXI, nós e vós,
talvez nunca tenha sido tão forte como é hoje em dia. Bom, isto é a dinastia de Avis, que não dá para ler muito bem, mas para vos dizer que, efetivamente, há uma dinastia consolidada que, a certa altura, no princípio do século XIII, essa monarquia dá um conjunto de passos que mostram, de alguma forma, a singularidade da monarquia portuguesa na Europa medieval, a precocidade em alguns campos, nomeadamente nestes da organização do exercício do poder da administração pública, não é? Bom, como estão a ver, os pintores do século XIV pintavam o rei Afonso I igual ao rei Afonso II, igual ao rei Afonso III. O que importa aqui ver é este conjunto de ícones que são a espada, é o manto do rei, as sandálias do rei, a coroa, o orbe. Enfim, isso é que identifica, de facto, a monarquia, o seu trono. Mas Afonso II, que reina em Portugal entre 1211 e 1220, sim, 1220, é um rei associado à governação pelo pai, Sancho I. Isto é muito constante na monarquia portuguesa. Os pais treinam o exercício do poder militar e político dos seus sucessores, chamando-os ao desempenho de funções administrativas e militares, ainda em idade relativamente tenra, não é? E, portanto, a velhice dos reis de Portugal é sempre assegurada pelo exercício governativo dos sucessores no trono. Isto acontece com Afonso II, acontecerá mais tarde. Ora bem, Afonso II tem 3 ou 4 medidas importantes para a questão que nos traz aqui hoje, que é esta da importância do arquivo na construção e na consolidação de um reino. O primeiro deles é, efetivamente, a reforma da Chancelaria Real. Afonso II promulga um regulamento, um regimento da Chancelaria Real, em que diz que os atos de lei, por ele assinados, por ele promulgados, devem ficar registados em 4 livros, 4 registros, não é? O que é significativo da preocupação que o rei tem em que haja registro memorial escrito, organizado, da governação do rei. Não é? Aliás, o reinado de Afonso II abre com um ato de exigência de confirmações gerais. Quer dizer que em 1211 o rei manda vir à sua presença toda a nobreza e todos os representantes das instituições eclesiásticas, obrigando-os a provar documentadamente que são titulares de direitos, de privilégios e de terras. Eles têm de apresentar os documentos pelos quais são efetivamente senhores no plano das jurisdições, ou senhores no plano da terra, portanto, no dominialismo ou no senhorialismo, o exercício das jurisdições, dominialismo, o exercício do direito de propriedade e do usufruto da terra e dos cultos e dos feudos, não é? E o rei abre logo o seu reinado com esta exigência. Quem quiser manter os seus privilégios e os seus direitos de propriedade tem de me apresentar a documentação que prova o ato escrito. Não é? Tem que me apresentar o documento escrito. Se o não tem, tem de demonstrar que, de facto, aquilo lhe pertence, seguindo tramitação forense própria. Não é? O segundo momento importante na constituição de uma reserva de informação governativa por parte do rei de Portugal, numa constante ação de domesticação dos grandes de Portugal, é a celebração de algo inédito, singular, que se encontrará também na monarquia inglesa, mas que não se encontra noutras monarquias, é o lançamento das inquirições. O que são as inquirições? São inquéritos que o rei manda fazer por todo o país, terra a terra, povoação a povoação, em que envia desembargadores, escrivães, portanto, oficiais de justiça,
que vão indagar sobre de quem é a terra, quais os direitos que o rei tem naquela terra, o que é que tem de pagar ao rei. E isto é feito sistematicamente a partir de 1220, 1820, com Afonso II, e vai ser repetido até ao século XIV, inclusive, é pelos reis que lhe sucedem, e é um instrumento muito importante do ponto de vista do apuramento dos direitos reais no Reino de Portugal, que estavam naturalmente a ser apropriados pela nobreza ou pelos outros grandes senhores do reino, e o rei faz-lhes frente, obrigando-os efetivamente a demonstrarem e a provarem os direitos que têm sobre essas terras, mas, sobretudo, é um enorme exercício de construção de uma fonte documental magnífica para os historiadores medievalistas hoje em dia, que é termos o cadastro da terra do Reino de Portugal, particularmente para as áreas de forte senhorialismo, ou seja, tudo o que está a norte do Rio Mondego, tudo o que está a norte de Coimbra, que é o grande país senhorial, das resistências, das maiores dificuldades para a implantação do poder régio, e, efetivamente, os arquivos portugueses dispõem destas inquirições, que são uma fonte absolutamente única, que não se encontra em França, não se encontra em Espanha, entendemos, em Castela, nem noutros reinos, exceto em Inglaterra, de forma diferenciada, mas, efetivamente, as inquirições são uma originalidade que mostra, de alguma forma, a dianteira da administração pública no abrigo do século XIII português. O outro aspecto importante que o rei tem, o rei Afonso II, vai ser o monopólio, ou vai ser a abertura de um processo de monopolização do exercício da escrita no reino. E pertence-lhe a ele a organização do notariado público. Há um notariado privado, há um notariado dominado pela Igreja, essencialmente, ao serviço das chancelias episcopais, ao serviço de algumas cidades, mas o rei chama a si o direito de avocar que a escrita de atos com valor jurídico em todo o território tem de ser praticada pelos seus dependentes, pelos seus notários, autorizados por ele, dependentes da coroa, e, portanto, este exercício do notariado no reino, como uma peça de direito régio, é privilégio do rei nomear os notários públicos. O rei não se mete com a Igreja, e há depois um outro campo interessante em Portugal, que é, de facto, destas relações entre o notariado ainda resistente, eclesiástico, e o notariado público, que é dominante em Portugal, e é um instrumento de que o rei, efetivamente, não abre mão, ainda que na crise do século XIII, a que se assistirá a partir de 1240, entre 1240 e 1260, haja um certo desaparecimento de arquivos e desaparecimento de notários, que depois serão restabelecidos pelo rei Afonso III. Não é? Um outro aspecto importante da governação de Afonso II de Portugal, que era um rei, aliás, muito pouco... Era um rei que tinha problemas próprios, era um rei muito obeso, morreu leproso. Isto mostra que ele não se deslocava muito, o que não quer dizer que não fosse um rei cavaleiresco. Desde logo, pela sua participação logo na abertura do reinado, os reis de Portugal têm sempre a sorte ou o destino, na abertura dos seus reinados, terem sempre uma grande batalha para travar. E têm que a ganhar. Esta forma de, por uma vitória no campo de batalha, também se afirmarem e legitimarem e mostrarem perante os seus e os de fora, é significativa. Afonso Henriques fez isso na batalha de Ourique, não é? Sobre a qual não sabemos nada, a não ser que foi muito importante. Afonso II abre logo o seu reinado participando em Navas de Tolosa, que não é uma batalha portuguesa, é uma batalha ibérica contra os muçulmanos, como sabem, e em 1217 tem o pico da sua atividade guerreira, com a retomada de Alcácer do Sal, que só é conseguida com o apoio dos cruzados ingleses e dos cruzados do norte da Europa,
que tocam Lisboa para o ajudar nessa grande conquista. E, portanto, não sendo o rei Afonso II muito, por questões de vida e de história do seu corpo e de história da sua saúde, um rei muito, enfim, que transitasse muito no reino. Ele vivia quase sempre entre Santarém e Lisboa. Tem este problema, nos anos finais da vida dele, estar leproso. Ele isolava-se muito, fechava-se na sua câmara, enfim, não foi de facto um fim de vida fácil, mas efetivamente ele é um indivíduo que tem um pulso reformador, particularmente no domínio da administração, das leis, do direito, que é importantíssimo, e é ele que organiza as primeiras compilações de leis gerais no reino. Logo em 1211, ele tem essas leis, é um extremo defensor do direito régio de governação. Há uma polémica entre ele e um frade dominicano, o Frei Soeiro Gomes, que em 1211 ou 1212, ou desculpem, um pouco mais tarde, 1217, 18, aliás, o Frei Soeiro Gomes, que publica os decretos laicais. Os decretos laicais que o rei manda queimar, manda destruir e manda castigar os responsáveis por estes decretos laicais. Ou seja, ele não aceita que a Igreja interfira, que o mundo eclesiástico interfira no exercício da governação real. Não é? E manda queimar e manda pôr na ordem o Frei Soeiro Gomes, que é um homem importantíssimo também da nobreza portuguesa, é o primeiro provincial dos dominicanos na Península Ibérica, publica uns decretos laicais, não sabemos o que é, o que foi, temos uma ideia pelas reações do rei ao que seria. Não é? Finalmente, é um rei que, de facto, na consolidação do arquivo régio e na expansão da chancelaria real, nesta expansão da administração pública pelo escrito e pela lei, usa pela primeira vez na sua chancelaria o galego-português como língua de escrita da chancelaria. Este é um dos testamentos do rei, de 1214, do qual o monarca, onde se usa a língua já galego-portuguesa, misturada com o latim, mas do qual o monarca manda fazer 11 cópias, ou melhor, 11 originais, depositando cada um desses originais em catedrais, nos arquivos da Ordem do Templo, das Ordens Militares, de alguns mosteiros, como Santa Cruz de Coimbra e Alcobaça, mostrando talvez algum receio pela possibilidade de, após a sua morte, as suas decisões, nomeadamente a transmissão da coroa ou o exercício governativo do reino, poder ser objeto de disputa e de enfraquecimento do poder da coroa que ele tão zelosamente, em cerca de 11 anos de reinado, tinha construído. Não é? Um passo em frente, Afonso III, 1245-48 como regente, como defensor do reino. Depois o irmão morre em Toledo, Sancho II. A partir daí Afonso III toma o título de rei e introduz elementos renovadores nos códigos comunicacionais da monarquia com o povo, com o reino, nomeadamente a inserção dos castelos no escudo real português, desta banda vermelha que vocês veem e que tem, durante muitos séculos, foi explicado e foi ensinado aos estudantes portugueses que é a alegoria à conquista do Reino do Algarve, dos castelos do Reino do Algarve, que o rei manda colocar no brasão real português como memória de uma vitória. Não é? Efetivamente, muitas vezes estes testemunhos heráldicos são arquivos de ações, de acontecimentos, de vitórias, não é? Bom, nós sabemos hoje que o Afonso III, ainda antes de saber que um dia viria a ser regente, governador do reino e rei de Portugal, já usava esta composição heráldica com estes castelos, esta faixa vermelha, porque a mãe dele era, de facto, de origem castelhana e pensamos que é por esse lado que ele começa a usar, ainda enquanto é infante, estas armas reais. Mas vejam como a memória social nacional
vai dizer que não, isto é o testemunho da conquista do Algarve em 1249 e, portanto, os castelos conquistados por Afonso III, que dá a configuração geográfica, enfim, grosso modo, final do Reino de Portugal, com a integração do Reino do Algarve na coroa de Portugal, e, portanto, é essa a alusão, não é? É o que significa. Não é tão simples quanto isso, é mais complexo. Dizer-vos que Afonso III é o primeiro rei a chamar a si o povo com direito à representação parlamentar, em 1254, isso não tinha sido feito até então, porque os reis de Portugal, a partir desta época, têm uma noção muito clara da importância do apoio do povo, ou do braço popular, nas suas políticas governativas. Não é? E muitas vezes a sua conflitualidade com a Igreja e com a nobreza é contrabalançada pelo apoio da burguesia, pelo apoio dos municípios e muitas vezes quando a coroa está em crise de afirmação do seu poder e autoridade, é na classe popular que ela se vai louvar para fazer frente aos interesses destes outros homens. Não é? Acontece algo importante em Portugal. Em 1383 e 85 há uma crise, o povo não aceita a Rainha Beatriz casada com Juan I de Castela como Rainha de Portugal. Isto dá origem a uma crise nacional política importantíssima e esta crise evolui para, enfim, já se pressentia nas invasões, nas guerras fernandinas, com Henrique II de Castela a invadir Portugal por 2 vezes, Juan I de Castela a invadir Portugal, e o resultado é que isto evolui para uma batalha decisiva no restabelecimento dos equilíbrios entre Portugal e Castela, que é a nossa famosa Batalha de Aljubarrota, de 1385, que recompõe de novo a Península Ibérica entre uma coroa portuguesa forte, uma coroa castelhana também bastante forte, e no eixo e no xadrez do contexto da Guerra Europeia dos 100 anos, em que Portugal está muito mais próximo de Inglaterra e Castela muito próxima dos interesses franceses. Não é? Ora, esta nova dinastia, chamada Dinastia de Avis, abre com um filho bastardo do rei Dom Pedro de Portugal, Dom João I, que está aqui retratado cerca de 1420, que manda construir este monumento para fazer história. Nós não temos uma crónica sobre a história deste mosteiro, temos ideias, temos mensagens. O Hugo onde é que está? Não está, não é? Mas o Hugo um dia explicará muito bem isso, ele está a estudar este mosteiro. O objetivo do rei é, basicamente, construir o maior templo de oração de toda a Espanha. Não pedia pouco, enfim, o monumento já foi maior do que o que é hoje em dia, porque o século XIX decapou-o muito, cortou-o muito, mas isto é uma forma de escrever história, não é? E é uma forma de arquivar memória, porque não lemos no pergaminho, mas lemos na pedra. Não é? É um livro em pedra. Não é? Aliás, a dinastia de Avis é uma dinastia, esta nova dinastia de Avis, que abre em 1383 e 85, é uma dinastia muito mecenática, que privilegia muito a construção de aparato, as manifestações públicas, até talvez porque tenham uma necessidade de se legitimar e, portanto, construir um marketing legitimador, ideológico, na monumentalidade, no espetáculo, nas conquistas, desde logo a conquista de Ceuta em 1415, depois as tentativas de conquistas em Marrocos, umas bem-sucedidas, outras não bem-sucedidas, não é? Bom, e tudo o que vem na cauda, mas de facto este monumento tem uma importância maior na afirmação da família real, nesta ideia da unidade entre as gerações da dinastia de Avis. Então, esta capela funerária que o rei Dom João I manda levantar é para ele e para todos os seus descendentes, é essa a ideia, que ele quer que fiquem à volta do seu túmulo, uma ideia estelar, uma ideia de rotação cósmica, simbólica importante,
e no seu túmulo está em cada facial a história biográfica do rei, a história biográfica da rainha, que era de origem inglesa, Lancaster, aliás, como Catarina de Castela, que era irmã dela também, e depois temos, de facto, os filhos do rei, filhos e as respectivas esposas do rei, sepultados à sua volta, não é? A compreensão deste livro de história é dizer-vos que, de facto, os reis que estão na aula poente só aqui vieram parar em 1901, num ato de revivalismo histórico próprio do fim da monarquia portuguesa. Já a monarquia portuguesa está muito fragilizada depois do ultimato de 1890 por parte da Inglaterra, não é? E que, no fundo, dita o fim próximo da monarquia e o divórcio do povo em relação aos últimos reis de Portugal, e, portanto, há um conjunto de teatros que são um bocadinho o teatro do canto do cisne, não é? O cisne é muito bonito, mas é já só uma voz enganadora. De facto, os reis de Portugal, descendentes de Dom João I, foram sepultados ou nesta capela ou numa outra capela que o rei Dom Duarte manda levantar, e o último rei a querer ser sepultado aqui neste monumento é o rei Dom João II. Não é? Aliás, pensa-se que o rei Dom Manuel durante algum tempo acalentou a possibilidade de também vir para aqui, mas acaba por ter um outro episódio. Este é um dos reis reformadores do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Afonso V. Nomeia um arquivista-mor para proceder a reformas, que é o Zurara, que é arquivista-mor da Torre do Tombo, é cronista-mor e é bibliotecário-mor, sendo que este rei, Afonso V, abre em 1450 a Biblioteca Real, em Lisboa, ao público. É evidente que não podia lá entrar qualquer pessoa, mas é uma biblioteca acessível, mediante expressa autorização ao público. É uma das primeiras bibliotecas na Europa, aliás, 1450, que podemos chamar públicas, não é? Própria do humanismo do tempo, e é uma dinastia muito ciosa e controladora das formas de apropriação da memória do passado, nomeadamente com este famosíssimo, é a joia do património português, é a primeira peça de património português museológico, que são os painéis de São Vicente. Os historiadores têm imensas divergências entre eles sobre a interpretação destes painéis, quem representa quem, a época em que isto foi pintado. Nós pensamos, hoje em dia, mais consensualmente, que esta composição, que é, aliás, incompleta, faltam tábuas aqui, foi pintada para a Capela de São Vicente, da sede de Lisboa, protetor da monarquia e protetor da cidade de Lisboa, aliás, São Vicente, e por volta de 1470-71. Há historiadores que dizem que não, que é 1440, há outros que têm outras datas, mas consensualmente 1471. E, efetivamente, as apropriações do discurso historiográfico e da memória social destes painéis é notável a ponto de identificarem este senhor que tem este sombreiro negro como o Infante Henrique o Navegador, é uma coisa sagrada. O século XX português, particularmente o Estado Novo, sempre que levantava uma estátua ao Infante Henrique, ia buscar este retrato para reproduzir a facialidade do Infante Henrique, em que se representa a Igreja Portuguesa, em que se representa os judeus de Portugal, em que se representam os pescadores, em que se representa toda a nação. Isto é interessante porque o tópico nacionalista deste painel foi muito acentuado pela historiografia do Estado Novo, não é? A representação da alma coletiva, mas dizer-vos que, efetivamente, se este painel representa membros da família real à volta de 1470, então alguns dos membros dessa família real já tinham morrido há 20 anos ou há 15 anos, e, portanto, isto para vos dizer que o pintor joga vivos e mortos numa composição glorificadora, quase diria, de exaltação hierofânica desta família real em várias gerações, mas que todas confluem neste momento, diria, quase apocalíptico, ou neste momento de parousia, de aparição, não é? Do todo nacional,
no Santo dos Santos, que era a capela onde estavam as relíquias de São Vicente de Lisboa, o grande protetor da monarquia portuguesa desde o Afonso Henriques e, naturalmente, também nas descobertas. 1471, o grande feito militar da conquista de Arzila leva a que o rei encomenda um projeto megalómano de pinturas e de tapeçarias com a história em latim, a narrativa historiográfica dessa conquista de Arzila, que de facto é muito importante na história militar portuguesa e do norte da África.